Dentro de 3 minutos nós vamos começar então o nosso culto, tá bom? Para quem está lá fora, era convidar também a, dentro de 3 minutos, poderem vir para dentro para que assim possamos começar o nosso culto em reverência ao nosso Deus. Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Pela graça do Senhor aqui estamos para o cultuarmos. E é tão bom em cada domingo estarmos juntos, reunidos neste local, como filhos de Deus, como família de Deus, tendo-o como Pai e sabendo que a sua paternidade, ela dura para sempre, porque a nossa filiação com Ele é uma filiação para sempre. Ela não é apenas para este mundo em que estamos, ela será perpetuada por toda a eternidade. E esta é a certeza que nos acompanha, tratá-lo como Pai, um Pai que é diferente de nós, porque nós, sendo pais, apesar de procurarmos dar o melhor aos nossos filhos, no entanto, somos pais imperfeitos, somos pais que falhamos, somos pais que por vezes cometemos injustiças contra os nossos filhos ou cometemos outras situações que não são as melhores. No entanto, o nosso Pai Celestial, aquele que é o nosso Pai, é um Pai perfeito. É um Pai que cuida, mas também que corrige, porque o faz, porque tem amor por nós e porque nos ama verdadeiramente. Também, por vezes, é necessária a correção para nos fazer voltar. Mas independentemente disso, nós o adoramos porque não nascemos nesta família, mas Ele adotou-nos. Ele tirou-nos do mundo para a sua maravilhosa luz. E é tão bom nós podermos então, sentindo esta alegria, tendo esta esperança, louvar e cultuar ao nosso Deus. E desejar que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, e seja com todos nós, com todos vós, agora e para sempre.
que nós possamos em cada momento, então, viver na graça e na paz de Deus. E como mais do que nunca ela se torna importante nos dias em que vivemos, em que o incerto parece que é o mais normal. Mas no meio da incerteza, nós podemos sempre contar com o nosso Deus. Queremos também dar as boas-vindas a todos os irmãos. É um prazer poder tê-los conosco e alegramos-nos com a vossa presença e também se juntem a nós no louvor a Deus. Queremos deixar convosco algumas informações. Lembrar as nossas atividades durante a semana, como é a quarta-feira, em que temos então 2 oportunidades para estarmos juntos, quer às 16 horas, sendo presencial, ou seja, aqui, um culto de oração e estudo bíblico, como também mais tarde, através então do Zoom, nós temos a nossa reunião às 19 horas. Também lembrar aos adolescentes e jovens a reunião no próximo sábado, às 15h30. Então, terão esta atividade. E ontem eles tiveram uma atividade a nível regional. Os nossos jovens estiveram, então, ali nas competições e fizeram muito bem, não apenas por estarem a participar, mas também pelos resultados que obtiveram. Mas se os irmãos depois tiverem curiosidade, os irmãos perguntem-lhes quais foram as posições que eles obtiveram. Não o farei daqui para vos deixar também esta curiosidade no ar. Queremos também lembrar o próximo domingo. No próximo domingo nós teremos o nosso culto de aniversário. Quantos anos vamos estar a celebrar? 54 anos. O dia certo é dia 17, que será na quinta-feira. Mas nós não nos vamos reunir aqui na quinta-feira, mas sim no domingo para o nosso aniversário. E se Deus assim o permitir, estará conosco o pastor Manuel Alexandre Júnior, que é pastor emérito da nossa igreja. Então, estará conosco para nos partilhar a palavra do Senhor. Também nesse mesmo domingo, sendo um culto de aniversário, um dia de celebração, também estaremos a levantar a nossa oferta de aniversário. E também, tal como vos disse no domingo passado, também os irmãos terão uma surpresa. Então, a vossa presença será boa, não apenas para adorarmos, mas também para depois poderem levar uma surpresa para casa. Então, tendo dado estas informações e também vos dado as boas-vindas, vamos orar ao nosso Deus. Vamos fazê-lo individualmente como fazemos, silenciosamente, enquanto o prelude estará a ser tocado. E vamos orar pela situação ali na Ucrânia, pela paz. Continuamos a interceder, a clamar ao Senhor para que Deus traga paz àquele país. Deus traga consciência àquelas lideranças e Deus possa trazer conforto, ajuda e orientação àqueles que estão a sair do seu país. Já vai mais de 2 milhões de refugiados que têm então saído, indo para aqueles países ao redor, mas também alguns deles já tendo chegado a Portugal. Então, vamos orar, vamos colocar essas situações que nos entristecem nas mãos de Deus para que o Senhor então possa estar a dirigir todas as coisas. Mas também é tempo de nós agradecermos. Agradecemos ao Senhor a vida, agradecemos ao Senhor a segurança que Ele nos tem dado. Então, enquanto o Miguel vai estar a tocar o prelúdio, vamos orar ao nosso Deus.
E queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 15, para lermos do versículo 12 ao versículo 17. Evangelho segundo João, capítulo 15, e vamos então ler do versículo 12 ao versículo 17. E quero também convidar-vos a ficarem de pé para lermos e de seguida podemos estar a cantar ao nosso Deus. E diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Deus escolheu-nos. Nós somos fruto da escolha de Deus. Deus escolheu-nos para sermos seu povo. Deus escolheu-nos para ser seus amigos. Por isso nós podemos dizer que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E que cada um de vós sinta isso mesmo, que não há nada melhor neste mundo, não há nada que substitua a nossa comunhão com Deus, a nossa filiação com Ele, a nossa amizade. E por isso que nós possamos cantar sentindo que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Então juntemos as nossas vozes e cantemos.
como é bom caminharmos com Ele. Como é bom nós experimentarmos a sua proteção e contemplarmos a sua grandeza. Mas temos de estar atentos também àquilo que lemos, porque não apenas nos fala da nossa amizade com Ele, mas também nos fala daquilo que nós, como filhos, como amigos, devemos fazer para demonstrarmos também essa amizade. E no texto que eu vos li, em João capítulo 15, eu li no versículo 14: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É exigida obediência da nossa parte. E nós encontramos na palavra de Deus vários mandamentos para obedecermos. E vamos estar a cantar alguns desses mandamentos. O primeiro, Jesus disse aos seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Encontramos isso em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas também vamos cantar, vamos estar a atuar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do nosso Deus. E isso Jesus disse quando estava a ser tentado. Disse-o ao diabo, que procurava levar Jesus a cair em tentação. No entanto, Jesus lhe disse isso baseado nas Escrituras. Mas também Jesus falou sobre a oração. E disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. E é isso que nós vamos estar a cantar este cântico, que tem como título: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos juntos cantar este cântico.
aleluia. Nós encontramos este termo muitas vezes no livro de Salmos. E aleluia significa louvai a Deus. E quando nós estamos a repetir aleluia, aleluia, nós estamos a louvar ao Senhor, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus. Estamos aqui para louvarmos ao nosso Senhor. E vamos continuar a fazê-lo agora, através das nossas orações. E nós estamos aqui para participarmos do culto. E por isso, eu quero dar a oportunidade a um dos irmãos que deseja também participar com esta oração, que o possa fazer. Meu querido Pai, eu vou ter o privilégio, Senhor, de estar na tua presença e na companhia dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que tu me tens feito por nós. O teu sustento, teu assistente espiritual e teu assistente material. Que neste país, Senhor, onde nós estamos, olhamos à nossa volta e temos visto e temos assistido às maiores aflições, sejam eles pessoas que são crentes ou não, que a verdade é que são países inteiros que se deslocam, deambulando de um lado para o outro, perdidos, porque realmente não têm habitação, não têm comer, não têm que socorrer-se. E talvez também não tenham reuniões como nós temos. Pedimos, Senhor, que ponhas fim a esta turbulência, a esta guerra. Senhor, peço-te, Senhor, em nome de Jesus, que a todos os cristãos e sem ser cristãos que estão debaixo desta pressão, que eles possam, a guerra possa acabar, possam encontrar meios de paz. E porque isso também vai afetar as nossas vidas, não só sob o ponto de vista de custo, como também vermos efetivamente que já conhecemos muitos irmãos ucranianos e são homens como os outros, são mulheres como os outros. E então, Senhor, nós pedimos, Senhor, que enches o coração com o teu Espírito, que os ajudes, que nos voltem a tomar os seus trabalhos, construir as suas casas e voltarem a viver em paz. Tu criaste aquele povo para ti. Tu dizes toda a terra em mim. Então, aquela terra também é tua. Por isso, Pai Santo, Pai bom, Senhor, aqui neste mundo, ninguém tem mais autoridade do que tu. Tu tens a autoridade de mandares calares os canhões e fazeres ouvir as vozes das crianças, das mães e dos pais. Senhor, ajuda também o nosso país, Senhor, agora a receber estes imigrantes, não esquecendo, Senhor, os imigrantes que já cá estavam. Hoje já cá estavam muitos imigrantes que nunca, na 7ª ou na 8ª geração, continuam sem pátria, continuam perdidos e vivendo nas piores condições. São os problemas do Portugal profundo. Os homens não trabalham, as mulheres vão trabalhar, as crianças vão à escola, mas não há uma visão de futuro, não há uma preocupação do investimento nas inteligências dos nossos irmãos que vieram dos países da expressão
portuguesa e que até agora nada lhe foi dado a não ser, digamos, as ruas para passear, Senhor. Por isso, que estes dois povos que aqui vêm sejam tratados de igual para igual, para que efetivamente não haja ainda mais guerra entre aqueles que cá estão. E é isso que eu peço, é que efetivamente, Senhor, faças um Deus de ordem, faças assistência aos nossos irmãos que vieram de Moçambique, de Angola, de Santo Tomé, de Guiné, Cabo Verde. Senhor, dá essa prioridade, porque realmente são pessoas, não são menos que os outros, pelo contrário, já estão cá há mais tempo, a maioria deles nasceram cá e precisam, os pais precisam de emprego, precisam de casa decente, precisam de estar, porque já estão há muito tempo, precisam que sejam promovidos a cidadãos de primeira e não a pessoas que andam sempre à procura do pão nosso de cada dia. E os outros que venham, e já têm connosco, e os outros que venham tomar a nossa comunhão. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E assim, talvez, minimizemos todas as situações. Não procuremos que as instituições prefiram esta ou aquela etnia, esta ou aquela nacionalidade. Por isso, Pai Santo, Pai de amor, não te peço, em nome de Jesus, que venhas abençoar, digamos, estes nossos irmãos que estão a chegar, aprenderem a língua, começarem trabalho e terem as mesmas oportunidades que os outros têm. Em nome de Jesus, coloco todos estes problemas, os nossos governantes, as mais-valias que há em Portugal, ao serviço destas pessoas. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Amém. Podem fazer o favor de sentarem e vamos, antes de cantarmos o hino 361, queria desde já convidar-vos a abrirem Tiago capítulo 4 e vamos já ler o texto que servirá para a nossa reflexão, a mensagem de hoje. Tiago capítulo 4. E vamos apenas ler os primeiros 6 versículos deste capítulo. Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, de 1 a 6. De onde procedem guerras e contendas cá entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu peço que os irmãos possam manter as vossas Bíblias neste texto e nós vamos daqui a pouco então olhar para aquilo que o Senhor nos quer dizer através da sua palavra. Mas vamos estar a cantar e a afirmar: meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Este hino vai de encontro ao primeiro cântico que nós cantamos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E aquele que é amigo gosta de estar perto, gosta de estar junto. E nós vamos cantar exatamente isso. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me,
ó meu Senhor. Então, vamos juntos cantar este hino e também temos a oportunidade neste momento de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Então, cantemos juntos. Sim, Pai querido, como é bom caminharmos contigo, como é bom sentirmos a tua presença, como é bom nós sermos carregados nas tuas mãos. E aqui estamos para te adorarmos, aqui estamos também para te consagrarmos o nosso coração, mas também aquilo que nos tens dado, os bens, os recursos, Senhor. Obrigado pela oportunidade que tivemos de participarmos nesta oferta. Que, Pai querido, tu possas ser com cada um de nós, continuando a suprir as nossas necessidades, a proteger-nos de todo o mal e a guardar-nos do maligno, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela liberdade que nós temos para aqui estarmos, pela liberdade que temos para abrirmos a Tua palavra, para lê-la e para refletirmos nela. E neste momento em que vamos estar a olhar, Senhor, para aquilo que, através de Tiago, nos queres transmitir, que Tu possas abrir o nosso entendimento, que Tu possas falar através do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, fazer aquilo que Tu queres, seguir a Tua vontade, buscar-te acima de todas as coisas, Senhor. Conduz-nos então neste tempo e fala-nos pelo Teu Espírito. E a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queria começar esta mensagem com um alerta muito sério, muitíssimo sério. Cuidado com a nossa vontade. Cuidado com os nossos desejos. E por que eu digo isso? Porque nem sempre a nossa vontade, nem sempre os nossos desejos são a vontade e os desejos do Senhor. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que devemos buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Como cantamos, devemos buscá-lo em primeiro lugar. Mas será que sempre assim fazemos? Será que só fazemos em algumas circunstâncias?
certamente nem sempre assim fazemos. Nem sempre buscamos a vontade do Senhor. E isso acaba por sentir-se a nível da saúde, a sentir-se a nível dos relacionamentos, a sentir-se a nível da moralidade e também da espiritualidade. Quando não fazemos o que Deus quer, é possível que surjam problemas. E problemas esses que por vezes acontecem dentro da própria igreja. Como acontecia aqui, como nós vemos aqui, Tiago a identificar. Tiago identifica um problema. Não sabemos ao certo se aquela igreja tinha consciência do problema que estava a acontecer. Não sabemos se aquela igreja tinha a consciência da causa do problema. Mas Tiago, olhando de fora e olhando com os olhos de Deus, identifica o problema, identifica a causa do problema. Ele anteriormente já tinha dito que a cobiça nasce no coração. O desejo de termos algo nasce no nosso coração e acaba por condicionar toda a nossa vida. Ele já nos tinha alertado do perigo que é cobiçarmos, do perigo que é nós deixarmos que a carne nos domine, que os instintos nos dominem. E por isso, cuidado com a nossa vontade. Cuidado com os nossos desejos. E Tiago vai mostrar porquê. Por que nós devemos ter cuidado? Por que nós devemos nos policiar a nós mesmos no que diz respeito à nossa vontade própria? Porque primeiramente ele começa a dizer-nos que a nossa vontade, quando não é a vontade de Deus, ela afasta-nos uns dos outros. Ela contribui para nos afastar. E nós vemos aqui Tiago a par de um problema que existia. E Tiago vai dizer claramente que entre eles existem guerras e contendas. Era uma igreja, eram crentes. Não está em causa a sua filiação com Deus. Mas apesar disso, havia ali conflitos. Havia ali guerras, pelejas. Havia manifestações claras, então, dessas guerras. E como é triste quando, no meio de uma comunidade cristã, isso existe. Quando existe guerras e contendas, guerras e pelejas. Nós vemos como isso existia na igreja de Corinto. Quando nós começamos a ler a primeira carta, nós vemos como a igreja estava dividida. Havia ali grupinhos. Uns que eram seguidores deste, seguidores daquele. Havia grupinhos relacionados com interesse pessoal, com conveniências próprias. E isso estava a minar a saúde da igreja, estava a minar o seu serviço, estava a minar o seu testemunho. E a semelhança do que existia em Corinto, também aqui existia. Também aqui nós vemos Tiago a referir que entre eles existem guerras e contendas. E pergunta, de onde é que procedem, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Ele identifica a causa. Sabem porque é que estão a passar por isso? Sabem porque é que estão a passar por isso? Por causa dos vossos deleites. Por causa do vosso desejo. Por causa da vossa satisfação pessoal. A palavra para deleites na língua grega é donon, que nos faz lembrar hedonismo. Alguém que cultiva o bem supremo da vida, que
olha para o prazer como uma finalidade última, que procura a finalidade, o prazer a todo custo, que procura glorificar os sentidos, deixar que eles possam reinar. E aqui eles estavam a deixar que os seus sentidos, estavam a deixar que os seus prazeres os dominassem. Eles estavam a deixar que a carne os dominasse. E carne não é no sentido literal, a pele, a carne que nós temos, mas ela refere-se à natureza humana pecaminosa e caída. E eles estavam a deixar que essa natureza que devia estar bem enterrada ainda viesse ao de cima e os levasse a fazer isso. E estas guerras e contendas existentes no meio deles era fruto da carnalidade humana. Era fruto do intenso desejo de prazer que eles tinham, de satisfação. Estavam a ser dominados pela carne. Estavam a ser dominados pelos seus desejos, pela sua própria vontade. E vejam que ele vai dizer: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Cobiçar. Eles cobiçavam. Na satisfação dos seus desejos, eles cobiçavam. Eles olhavam para aquilo que os outros tinham e cobiçavam aquilo que os outros desejavam. Queriam. Desejar melhores condições de vida não é errado. É uma legítima aspiração humana. Mas cobiçar aqui não é uma legítima aspiração humana. Vemos a sequência de verbos que aparece no versículo 2. Cobiçais, matais, invejais, viveis a lutar e a fazer guerras. Vejam só a decadência. Vejam só como a cobiça vai levar ao afastamento. Vai levar a usarmos os outros como meios para atingirmos o fim. E o nosso fim é o nosso prazer. É a nossa satisfação. E os outros, então, são meios. Infelizmente, é isso que a sociedade cultiva hoje. As pessoas, ou umas, olham para as outras como meios para atingir os seus fins. Por que é que nós vemos tantas pessoas a serem descartadas? Tantos relacionamentos a acabar, tantos casamentos a acabar. Cobiçar é desejar intensamente algo que é do outro. É mostrar insatisfação. É mostrar que não se está satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Não se está satisfeito com aquilo que Deus nos proporciona. Pelo contrário, estamos insatisfeitos e queremos mais. Porque não olhamos para aquilo que Deus nos dá como algo tão bom, mas achamos que merecemos mais. E por isso queremos mais. Queremos mais. E estar satisfeito com aquilo que Deus nos proporciona, com a providência de Deus, é um bom antídoto contra a cobiça. E este foi o princípio que o apóstolo Paulo cultivou. Ele disse: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quando o sustento não era suficiente para o apóstolo Paulo, ele trabalhava como fazedor de tendas para fazer face às suas necessidades. Mas ele diz claramente em Filipenses que tinha aprendido a viver com pouco e com muito. Tinha aprendido a viver satisfeito com aquilo que Deus lhe providenciava. E nós vemos que nessa cobiça, como Tiago aqui nos apresenta, eles estavam a matar e a invejar. Vejam, matar e invejar.
estavam tão motivados pelos seus desejos malignos, incontrolados, que chegavam até a lutar uns com os outros para a satisfação deles. E como é triste quando assim acontece. É o fim da comunhão, da evangelização e da adoração. E por isso, este alerta que vos deixei é importante. Cuidado com a nossa vontade, porque ela afasta-nos primeiramente uns dos outros. Ela leva-nos a afastarmos. Quando cada um anda segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo, e nós somos diferentes, então, claro, cada um vai buscar o seu prazer. E não importa o prazer do outro. Não importa a satisfação do outro. Porque a carne leva-nos a virarmos para nós mesmos. O Espírito leva-nos a virarmos para os outros, o Espírito Santo. E por isso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque nos leva a olhar para os outros. Mas a nossa vontade não é assim, porque ela leva-nos a olharmos para nós mesmos. E com isso, então, afastamos-nos uns dos outros, olhando para os outros, então, como instrumentos para alcançarmos aquilo que desejamos. Mas o texto continua. E ele vai dizer, cuidado com a nossa vontade, porque ela afasta-nos de Deus. Ela afasta-nos de Deus. É isso que diz desde a segunda parte do versículo 2 até o versículo 4. Ele vai mostrar que a nossa vontade afasta-nos de Deus. E vejam que há aí dois aspectos. E até parece que o texto, Tiago, se contradiz. Porque ele primeiro começa por dizer, nada tendes porque não pedis. Mas ele depois diz, pedis e não recebeis. Então, pediam ou não pediam? Este texto mostra-nos dois aspectos. Um deles é que não pediam. Não pediam no sentido de que Deus estava fora da equação, Deus estava fora da sua vida. Deus tinha sido descartado por eles. Aliás, vem um pouco na sequência daquilo que nós dissemos. Deus tinha sido esquecido. Mas, quando se lembravam de Deus, eles iam a Deus. E quando é que isso acontecia? Quando surgiam os problemas. Quando vinham as tribulações, então, voltavam-se para Deus. Mas voltavam-se para Deus com pedidos egoístas, que não refletiam a vontade de Deus, mas a deles. Voltavam-se para Deus, oravam a Deus, mas não recebiam, porque pediam mal. Queriam que Deus lhe desse aquilo que desejavam, independentemente do que fosse. E alguns até podiam estar a exigir de Deus que lhes desse isto ou aquilo, como alguns hoje que também fazem o mesmo. Será que isso não pode também, por vezes, reproduzir a nossa própria situação? Nesta busca pela nossa vontade, acabamos também por esquecer Deus. E quando nos lembramos de Deus, porque a situação, já não conseguimos controlar a situação é difícil, então voltamos para Ele, oramos, mas não recebemos, porque pedimos mal. Mas também é bom ter em conta que orar não é obrigar Deus a fazer aquilo que Ele quer, ou aquilo que não quer. Oração não é obrigação, no sentido de que nós orarmos, ao orarmos nós vamos obrigar e Deus vai fazer. Não. Orar é importante, mas nós temos que estar preparados para a resposta que Deus nos vai dar. Porque às vezes nós oramos e procuramos impor a nossa vontade. E por isso, cuidado com a nossa vontade. Porque ao fazê-lo, nós estamos também a minar a nossa relação com Deus. Calvino, certa vez, disse o seguinte acerca deste assunto. Queriam fazer de Deus o ministro das suas concupiscências
queriam fazer de Deus ministros das suas concupiscências, ou seja, ministros dos seus desejos. Um Deus que estivesse sempre pronto a atender os seus desejos. E muitos gostam de usar Deus com esse propósito, para alcançar os seus desejos. Os valores daqueles cristãos deveriam ser outros. Eles deviam ter outros valores. Estavam um pouco como a igreja de Laodiceia, apaixonados por valores humanos, valores mundanos, mas absolutamente desinteressados dos valores que aos olhos de Deus realmente contam. Não afastavam-se de Deus e quando iam a Deus era apenas para a satisfação dos seus desejos. E Tiago diz ainda no versículo 3: pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjados em vossos prazeres. Quão bom é o nosso Deus não atender a todos os pedidos que nós lhe fazemos. Podemos na altura pensar que não, mas Deus sabe o que faz. Se Deus às vezes não atende a nossa oração conforme nós desejamos, é porque Ele sabe o que é o melhor. Ele sabe. Mas vejam agora a séria acusação que Tiago vai fazer a estes crentes, que estavam a proceder assim. No versículo 4, nós lemos infiéis. Noutras versões diz adúlteros, e está certo. Infiéis, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito séria esta condenação. Infiéis, adúlteros. Por que infiéis? Por que adúlteros? Por que Tiago usa este termo? Porque eles tinham-se casado com Deus. Eles estavam numa relação com Deus. A igreja está numa relação com Jesus Cristo, à espera do grande dia. Há essa relação. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a estar nessa relação. Nós agora servimos ao Senhor. Nós agora estamos unidos a Ele. E por isso é exigido fidelidade da parte da noiva, da parte da igreja, da parte de cada um de nós. E esta imagem do adultério, nós encontramos-la no Velho Testamento, quando os profetas acusavam o povo de infidelidade espiritual, porque estavam a abraçar, estavam a casar-se com outros deuses. Estavam a ser infiéis ao Deus verdadeiro, a Jeová. Estavam a buscar outras divindades. E nós vemos como Jeremias fala sobre isso. Ele diz: de veras, como a mulher se aparta sem motivo do seu marido, assim Israel fez com o Senhor. E nós vemos que a figura do casamento também está presente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: pois vos despojei em um só esposo, ou com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Então o cristão que deu seu coração a Jesus Cristo, que se apaixonou por Ele, deve amá-lo acima de todas as coisas. Mas deixar de o fazer, amar o mundo, é dividir o amor que lhe foi prometido. E isto não é possível. A isto, aqui Tiago diz que é adultério, é infidelidade.
E era isso que estava a acontecer. Na busca da sua vontade, eles estavam a ser amigos do mundo. Estavam a ser amigos dos valores deste mundo. E estavam a andar como este mundo. Estavam-se a afastar. Estavam-se a afastar da vontade de Deus. Estavam a quebrar este relacionamento com Jesus Cristo. Estavam assim. Estavam afastados de Deus. Esta era a realidade. E Tiago aqui não deixa o meio termo. Tiago diz ou é uma coisa ou é outra. Não é possível um amor dividido. Não é possível uma relação dividida. Ou é uma coisa ou é outra. É como a mensagem que Jesus também deixou com a igreja de Laodiceia. Ou és frio ou és quente. Morno não. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou uma coisa ou outra. Não há meio termo. Mas eles estavam neste meio termo. Eles queriam ser amigos de Deus e amigos do mundo. Mas não é possível. Não é possível isso. Não é possível nós fazermos a vontade de Deus e fazermos a nossa vontade. Porque elas se chocam. Não há relação de uma com a outra. O apóstolo João escreveu o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Portanto, cuidado com a nossa vontade, porque ela afasta-nos uns dos outros e afasta-nos também de Deus. Mas ainda traz um outro afastamento. E ela afasta-nos da graça de Deus. Ela afasta-nos das bênçãos de Deus. E vejam como Tiago começa o versículo 5 fazendo uma citação. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Nós temos um Espírito que habita nas nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo. E o cristão não pode dividir o seu afeto dando pela metade a Deus e pela metade as outras coisas. Isso tem um nome, é idolatria. Só há um Deus. Amamos a Deus mais do que os nossos bens? Amamos a Deus mais que as pessoas com as quais vivemos? O que é mais importante na nossa vida? Porque por vezes nós conhecemos, mas não praticamos. Por vezes nós abraçamos os deuses modernos. Não são aqueles deuses que são feitos com prata ou ouro. Não são esses deuses que estão num pedestal. São os deuses modernos. E esse é um risco, por vezes, de nós abraçarmos os deuses modernos. Como o carro, a casa, as viagens, os eletrodomésticos, a posição social, o trabalho, a família e muitas outras coisas. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. E vejam como ele conclui esta secção. Ele diz, antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. Dá maior graça. Dá maior graça. Dá maior graça àqueles que têm uma postura não de soberbo, não de orgulho, mas uma postura de humildade. A soberba, orgulho, o desejo de autoconfiança levam-nos à amizade pelo mundo. Leva-nos a colocarmos Deus em segundo lugar e a privar-nos de algo tão importante que é a graça de Deus. Às vezes nós buscamos as gracinhas deste mundo, as bençãozinhas deste mundo, mas deixamos de buscar a maior graça. A graça que vem de Deus. A graça que é dada àqueles que são humildes. Àqueles que reconhecem a sua condição e que depositam a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus então os guarde. E estes humildes não é uma referência a um pequeno grupo de crentes. Estes humildes devem caracterizar a igreja do Senhor. Não é apenas alguns que devem ser humildes, todos os crentes devem ter esta postura de humildade. Deus resiste, Deus opõe-se. E isso dá-nos a ideia de que Deus luta. Deus luta com estes que são soberbos. Porque este é um termo militar que descreve um exército pronto para a batalha, que estava entrincheirado e que preparado para fazer face ao inimigo. É assim que Deus está para com aqueles que não são humildes, para com aqueles que se acham os melhores. E por isso, buscam a todo custo a sua vontade. Mas Tiago disse, cuidado com isso. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A satisfação da nossa vontade afasta-nos-á naturalmente da graça de Deus, porque começamos a ficar inchados, orgulhosos, achando que somos os melhores, confiando nas nossas capacidades e sentindo-nos autossuficientes. E o que é que isso vai impedir? A ação do Espírito Santo. É por isso que ele fala da inveja do Espírito Santo. Porque se nós nos achamos autossuficientes, como é que o Espírito vai trabalhar assim? Como é que o Espírito vai trabalhar nessa vida? E isso trará a resistência de Deus à execução dos nossos planos. Por vezes agarramos-nos à nossa graça pensando que é a melhor e desperdiçamos a graça insondável, indescritível, maravilhosa do nosso Deus que nos cumula com bênçãos terrenas e espirituais. Que possamos ser agraciados por Deus e não orgulhosos. Porque isto não vai produzir nada de bom se nós formos orgulhosos, enquanto ser humilde é a porta de entrada para recebermos todas as bênçãos que Ele nos tem reservado. Por isso, volto a lançar o alerta que fiz no início. Tenhamos cuidado com a nossa vontade. Não deixemos que a nossa vontade nos afaste uns dos outros. Não deixemos que ela nos afaste de Deus. Não deixemos que ela nos afaste da graça do Senhor. Porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não há nada melhor que buscar a sua vontade. Porque se assim fizermos, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E que sigamos o exemplo de Jesus. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós sabemos qual foi o resultado disso. Nós sabemos qual foi o resultado
de Jesus ter feito a vontade de Deus. Vemos que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, este é o caminho que temos a tomar, policiando-nos para que a nossa vontade não venha de cima e buscando cada vez mais fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. E nós vamos terminar o nosso culto fazendo uma oração, dizendo: Cristo, bom Mestre, és meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Então quero vos convidar a ficar de pé e vamos juntos cantar este hino. Tal como acabamos de cantar, assim também possamos viver. Queria convidar o irmão Técio para nos dirigir nesta oração final. Deus, nós te louvamos, Senhor, por este tempo de convívio que tivemos, tempo também de louvor, tempo de proclamação da tua palavra. Agora que estamos aí para as nossas casas, Senhor, que possas continuar a estar conosco e dar-nos a alegria de podermos cultuar com os nossos lábios, Senhor, com os nossos testemunhos, com os nossos jeitos, mesmo nas tristezas, mesmo na alegria, mesmo nas situações que não conseguimos ainda perceber melhor. Continuemos sempre a dar graças a Ti em tudo e em todas as circunstâncias. Também proporciona-nos uma semana ricamente abençoada, uma semana de paz, uma semana de reconciliação, uma semana também de evangelizar a Tua palavra. O Teu nome seja sempre louvado nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar, vamos ouvir o pós-lúdio e mais uma vez ter a oportunidade de orarmos silenciosamente ao nosso Deus.
todos vós uma boa semana e que Deus vos abençoe.